Bom dia, cara de cutia! Olha, chegou a hora do nosso café e você que ficou ansioso para o nosso segundo episódio, então chegou a hora. No primeiro episódio nós falamos sobre a nossa origem, né? E hoje nós iremos dar continuidade na época da minha fuga, né? Como eu lhe contei no primeiro episódio, eu vivia em uma família assim muito destrambelhada, né? Vivia numa família assim muito turbulenta. Então o clima era tenso. Então cada um querendo matar primeiro, e isso era muito horrível. Isso era horrível. E aí, quando eu completei 12 anos, eu resolvi pegar o beco, resolvi sair fora, né? E eu já estava com vontade de sair de casa, de sair do meio desse clima. E minha mãe criava muita galinha, né? E todo dia nós íamos pegar palha de arroz para trazer para as galinhas, que ela não tinha dinheiro para comprar ração. Então a gente ia na usina de arroz, pegar a palha para botar para as galinhas. E a gente também, né, lá em casa, nós não éramos flor que se cheirasse e nem pássaro que se andasse em bando. Então foi o que aconteceu. Eu subi lá em cima nas máquinas, onde se colocava o arroz, e o responsável lá da máquina, o responsável lá da usina, ele me viu lá em cima e ele disse: "Desce daí, pinto desgramado, eu vou dizer para tua mãe, se tu cair daí, tu vai virar arroz, miserável." E aí eu desci de lá, né? Percebi que ele havia me visto, e aí eu desci de lá e fui embora para casa. No dia seguinte, a minha mãe foi comprar arroz. E quando ela voltou de lá, ela voltou com um jeito estranho, porque ela não fazia muita zoada, fazia muito barulho, porque ela queria pegar a gente, né? Ela queria segurar o cabra para dar-lhe o corretivo. E aí ela ficava com um jeito estranho. Então quando eu olhei assim para ela, eu percebi que ela sabia de coisas. Ela já estava sabendo de alguma coisa. E aí eu fui e saí assim de fininho e desapareci. Não levei nem uma roupa extra daquela que tinha no corpo. E aí eu fui embora com medo de apanhar, e aí foi, a partir daí, foi que eu fui, foi nesse período que eu saí de casa, foi que eu consegui tirar troféu de pobreza. Veio o abandono da escola, e aí eu fui morar na rua, dormi em cima de caixa de papelão, arranjei uns papelão, e aí fiz o colchão e depois fiz o travesseiro, né? Dobrei, fiz o travesseiro e dormia em cima daquelas caixas de papelão. Quando estava assim muito frio, eu usava carrinho de mão. Eu forrava com papelão, depois botava o carro de mão por cima, arriava um carro de mão por cima e ali dormia, né? Quer dizer, passava a noite, porque é muito ruim. As pernas ficavam para o lado de fora do carro, esquentava só a parte do tórax e a outra parte ficava fora, e dava era frio pra peiga, era terrível. E nessa época eu fiquei vivendo numa situação onde eu só tinha um short, eu não usava blusa, eu não usava camisa, até porque não tinha. E aí eu só usava o short
e terminou que aquele short que eu saí de casa, ele se deteriorou, ele ficou de uma forma tão frágil que qualquer coisa ele rasgava. E aí ele já tinha rasgado na parte do bumbum, ele rasgou. E aí, rapaz, a criançada lá, a meninada, começou a fazer aquelas brincadeiras de colocar o dedo assim e puxar o restante, né? Então era horrível, era uma vergonha terrível. Para um adolescente, né, rapaz? É um negócio terrível. E aí eu fui na casa da minha irmã. Eu fui lá com a minha irmã e eu falei, mana, tu não tens aí um corte, um pedaço de pano que me dê para mim fazer um short? Porque olha aqui a situação do meu. Aí ela olhou e falou, mano, realmente o teu short tá muito ruim. Mas eu também não tenho. Mano, o que eu tenho aqui é uma saia. Eu tenho aqui uma saia grande. Aí você pode pedir para sua vizinha lá, alguém que trabalha com costura, para desmanchar e aí faz um short para você. Essa saia aqui tá melhor do que esse seu short aí. Aí eu desci, fui na casa de uma vizinha e conversei com ela e me coloquei à disposição de limpar o quintal dela. Falei, minha senhora, eu limpo o seu quintal, podo aqui as suas plantas, dou uma checada aqui no seu terreno, no seu quintal, e a senhora faz o short para mim. Ela fechou o negócio na hora. Aí eu limpei o quintal dela, ela fez o short, e aí agora eu tava com short novo rei. Ou seja, naquela linguagem cearense, colou, né? Novo rei. Era um short novo, porém já de um material usado, né? Então eu fiz o short e aí, graças a Deus, já não fiquei assim com a nudez na rua, né? E aí era assim, fiquei só com esse short. Aí o que é que eu fazia quando ele ficava sujo? Quando esse short ficava sujo, eu tirava, lavava. Quando acabava eu ficava nu dentro do mato, esperando esse short enxugar, correndo um risco de que alguém pudesse chegar ali e pegar o meu short e sair correndo. Isso aí é horrível. Mas eu ficava muito atento, qualquer barulho que eu ouvia, eu já corria para lá e já ficava próximo ao short. Ninguém vai carregar ele daqui. Então ficava ali, claro que era uma impaciência que eu ficava em ficar lá nu, esperando aquele short enxugar. Então quando ele ficava assim um pouco úmido, só úmido, eu já pegava, vestia e ele terminava de enxugar no couro. Ele terminava de enxugar no corpo. Às vezes dava uma coceira, a gente pegava um cauchizinho, pegava uma coceira, mas assim eu vivi um período da minha vida. Por isso que eu digo que nós não precisamos de muito para viver. Com pouco a gente consegue viver, né? Talvez não com luxo e etc e tal, mas você não precisa de muito para viver. Eu não preciso de muito para viver. Se Deus já te deu muito para viver, é um privilégio que Ele te deu. Aproveita, porque não é todo mundo que está tendo esse privilégio de ter tanto quanto você, né? Ou tanto quanto eu. Hoje, quando conto essa história, eu fico assim até emocionado por ver que hoje o meu guarda-roupa é cheio de tanta roupa e eu faço doações e tudo mais. Então foi um período muito difícil. Na época eu abandonei a escola também porque eu era muito briguento, né? Então a minha mãe resolveu botar esse sobrenome de Pinto, e esse sobrenome de Pinto ele trouxe muito prejuízo para nós, né? Na infância, porque aí a turma lá do colégio, o que eles faziam? Eles traziam milho, aí debulhavam milho e jogavam para nós e fazia pega aí, Pinto, o que sobrar da ração aí tu leva para a galinha da tua mãe, tu leva para o galo do teu pai.
E aí aquilo ali era um motivo de briga, sabe? Era um motivo de... E aí eu cacetava logo, peguei muito murro em cima da orelha, do pau da venta, quer dizer, em cima do nariz, tudo por conta disso. Por isso que quando as minhas meninas nasceram, então eu resolvi tirar esse sobrenome e deixei só Onofre, né? Para poder não causar problema. Então foi muito, né? Eles me chamavam de muito apelido: Pinto pintou, Canudo rachou, Pinto pelado, caiu do telhado, quebrou as pernas e ficou aleijado. E ficava fazendo aquilo, né? Trazia o milho. Rapaz, isso deu muito problema. E eu terminei, foi brigando muito, fui expulso do colégio muitas vezes, e ninguém não me queria mais no colégio. E moral da história, que aí meu estudo foi embargado, e aí eu fiquei sem estudar por uns 20 anos. Uns 20 anos eu fiquei sem estudar. Então foi muita dificuldade, mas o bom de tudo isso é que mesmo no meio dessa turbulência toda, Deus estava no controle. Ele nunca perdeu o controle no meio de tudo isso. Ele mesmo no meio de tudo isso, eu percebo hoje que Deus me amou ainda quando eu era abandonado pela minha mãe, quando eu era abandonado pelo meu pai, quando eu fui abandonado por tudo, né? Então Deus olhou do céu e viu que por mais que eles tivessem me abandonado, até por conta de ruindade minha mesmo, os professores não queriam eu mais na sala de aula, mas Deus olhava para mim assim: eu vejo que aí eu posso agir, eu tenho um lugar para agir. E ele agiu, e graças a Deus transformou minha vida. Ele realmente mudou as páginas da história da minha vida. Ele me deu novas páginas na história da minha vida, e hoje eu sou feliz. Apesar de ter passado por tudo isso, né? Ter tirado o troféu de pobreza, eu mesmo assim ainda louvo a Deus, porque o seu cuidado nunca faltou em meio a tudo isso. Sim, aí nesse período de troféu de pobreza, aí veio tudo, né? Eu comecei a fumar, né? Fumar tudo, na verdade. Tudo que fazia fumaça, né? Inclusive palha de bananeira. Então, eu fumando tudo que fazia fumaça, né? Eu lembro de um amigo meu lá em Erunepé, que ele dizia que se o homem tivesse sido criado para fumaça, Deus tinha feito um chaminé no meio da cabeça dele. Mas aí que eu comecei a fumar e comecei a usar um monte de porcaria, né? Não tinha ninguém para me controlar. Agora não tinha mais pai, não tinha mais mãe, não tinha mais ninguém para me controlar. Então estava morando mesmo na rua. Então e comecei a usar essas porcarias, tomar cogumelo, fazia chá de cogumelo. Quando faltava alguma vasilha para fazer o chá, a gente ia comendo o cogumelo assim mesmo na marra, pegava ele e jogava na boca, depois ficava vendo coisa doida. Então eu usava essas porcarias, e nesse período, bebida, comecei a beber cachaça, né? Bebia cachaça, assim, bebia álcool. Aí você diz: mas o senhor não era tão pobre? Não tem pobreza no mundo que impeça de alguém lhe dar uma cachaçada, de lhe dar um álcool, de lhe dar porcaria. Talvez eles não lhe dê uma refeição, talvez eles não lhe dê um lanche, mas porcaria é o que não falta. Porcaria eles dão, sim, eles dão, né? Inclusive eu dava também. Quando eu tinha, de alguma forma, eu limpava um quintal, fazia alguma coisa que eu ganhava, eu chamava exatamente aqueles que haviam me dado quando eu não tinha, né? Olha, hoje eu tenho, vem pra cá. E aí a gente dava uns para os outros, a gente se compartilhava, né? Aquelas porcaria toda. Então não falta, nesse mundo de porcaria, nunca falta quem não nos ofereça, né? Então foi nessa época que eu enfrentei essa dificuldade,
Hoje, muita gente que me conhece, eles, né, um dia desse alguém falou assim para mim, Pastor Pinto, quando eu olho para o senhor, eu jamais imaginaria que o senhor tivesse um passado tão esbagaçado, né? Não foi assim que ele usou essa expressão não, mas era isso que ele queria dizer. Eu jamais pensei que o senhor tivesse um passado tão esbagaçado. Mas olha, passado esbagaçado é comigo mesmo. Foi lá que desconheço um cabo de vida mais esbagaçada, né? Cabo de vida mais esbagaçada. Mas Deus chegou nela e aí ele veio botando para voar as bandas. E realmente transformou a minha vida. Minha mãe, depois que ela me encontrou, muitos anos depois de eu ter encontrado Jesus, a minha mãe falou assim, meu filho, eu só estou acreditando porque eu estou te vendo. Mas se isso fosse contado, eu não ia acreditar. Como você mudou? Quer dizer, você mudou, entre aspas, Deus mudou a minha vida, não eu. Isso é interessante. Mas então, nesse período, eu comecei a vender. Vendi até casa pegando fogo. Mas eu digo casa pegando fogo, você diz, se eu tinha casa? Não, aquelas casas de João de Barro. Eu tô brincando contigo, mas vendia tudo. Eu vendia quibe lá no Acre, eu vendia quibe, eu vendia charuto, eu vendia picolé. Eu lembro que eu saía com isopor de picolé de um lado e um isopor de VIP do outro, né? Cruzava os isopor e aí eu saía gritando, olha o VIP, o picolé. E aí os cabas gritavam, tá salobo e ninguém quer. Aí eu gritava, que eu não tinha papa na língua, eu era meio, né, desbagaçado, tua mãe. E aí era aquela confusão danada. Mas eu não deixei de vender picolé, né? Não deixei de vender picolé. Vendia picolé, vendia charuto. E hoje eu penso, veja só o que eu penso sobre quem pede para comer, quem pede para comer. Eu acho o cúmulo do absurdo quem pede para comer, porque é o último grau de indignidade, vamos dizer assim. É o último grau de indignidade de um ser humano pedir para comer. Principalmente aqueles que não estão dando, porque eu estou falando quem está doente. Quem está doente, esse não tem nada, esse é digno de receber, ele merece receber, sei lá o quê. Então, mas uma pessoa que pode andar, que está bem de saúde, é o cúmulo do absurdo uma pessoa pedir para comer. E eu vou te dizer por que é um absurdo. Porque eu vivi essa vida e não lembro de ter pedido um prato de comida. O que eu fazia? Eu vendia, eu ia à luta, né? E sempre tinha o que comer. Né? Me lembro que lá perto da minha casa tinha uma senhora chamada Anzelina, e a dona Anzelina, ela sempre chamava para mim vender o VIP, o picolé, o charuto. Ela sempre tinha alguma coisa para me botar para vender. E sempre que eu chegava lá, ela me dava o alimento, ela me dava comida. Certamente Deus recompensou aquela mulher. Ela foi muito boa comigo, ela, o esposo e alguns filhos que ela tinha. Então foi muito bom, foi muito... eu sempre ganhei o suficiente para comer. Podia faltar um short novo, né? Podia faltar uma calça comprida, né? Que era um dos sonhos da minha vida quando eu era criança, era poder vestir uma calça comprida. E graças a Deus, indo à luta, consegui, o primeiro sonho da minha vida, ter uma calça comprida. Hoje eu tenho várias, né? Não tenho mais porque não quero. E nesse período que eu estava dormindo na rua, ainda surgiu lá uma senhora que me viu lá, eu dormindo na rua, e falou, eu tenho filhos, eu não sei o que será do futuro dos meus filhos. Menino, você quer ir morar lá em casa? Eu falei, quero sim. Morava só ela, era um casal de idoso. É uma coragem enorme, viu? Isso aí, foi uma coragem, uma grande coragem, né? Dela ter me chamado, eu aceitei, fui morar com eles, né? Aceitei, fui morar com eles e eles
foi amor à primeira vista. Eles gostaram de mim, eu gostei deles e houve realmente uma coisa muito interessante. E aí eles passaram a cuidar de mim. Então, graças a Deus, né, que mesmo no meio de tudo isso, eu sempre percebi, naquela época eu não percebia muito que se o cuidado de Deus estava ali. Mas hoje não, hoje eu tenho certeza absoluta que o cuidado de Deus estava ali, mesmo quando eu estava naquela situação. Então, por mais difícil que seja a sua situação, não se esqueça, Deus pode estar sobre o comando de tudo isso, na sua vida como teve na minha. Enquanto eu morava na Dona Mamédia, o meu irmão resolveu ir morar lá. E eles aceitaram, eles tinham um coração grande, né? E aí eles resolveram aceitar só que a confusão lá de casa desceu, porque eu morava no alto, né, no morro, e essa casa que a gente estava morando era lá embaixo. E aí a confusão lá de cima desceu, porque eu fui para lá, mas o meu irmão foi também. Aí a gente se pegou lá e aí trocamos soco. Eu apanhei, que eu era menor que ele, né? Então trocamos soco. Só que o dono da casa, ele descobriu que essa briga que nós tínhamos, que os dois irmãos tiveram. E aí ele falou: olha, se o Pintão entrar aqui, porque nós éramos conhecidos assim, né? Eu era o Pintinho e ele o Pintão. Se o Pintão entrar hoje aqui nessa casa, eu faço dele 2 toras. E pegou um facão, riscou lá pelo chão e falou: se ele bater nele aqui, eu vou fazer dele 2 toras. E o velho realmente ele simpatizou comigo, mas não simpatizou com meu irmão. E depois o meu irmão teve que vazar de lá. E aí, com um período um pouco, depois de algum tempo, eu resolvi também sair de lá. Né? Saí lá da casa sem briga, sem confusão. Eu resolvi sair de lá da Dona Mamédia e fui morar na fazenda do meu irmão. Fui morar numa fazenda. Mas essa parte da fazenda para lá eu vou te contar no próximo episódio. Deus te abençoe muito e sempre. Você assistiu o Café com Pastor Pinto, todas as quintas, às 9 horas.